eu começaria perguntando, o burnout é uma doença? A maior parte, infelizmente, inclusive muitos profissionais diriam que sim, o burnout é uma doença. Mas o burnout não é uma doença. O burnout, ele é um fenômeno, ele é uma síndrome grande indutor de doenças, mas ele por si não é uma doença. Tanto que a CID-11, tanto quanto a CID-10, não inclui o burnout no capítulo de transtornos mentais. Isso quer dizer que não pode ser um transtorno mental. Ele é, inclusive essa CID-11 ajudou muito, ela foi promulgada em 1º de janeiro de 1922, então mais ou menos... O que é CID-11, Ana? O que é CID-11? Explica para quem não entende. Desculpe, é o código. Isso. Né? Sim, é o Código de Doenças, né, internacional. Código de Doenças Internacional de Doenças. Então, no 10 dizia que o burnout era um esgotamento, mas esgotamento é muito amplo. Sim. Né? Então, o grande benefício dessa CID-11 é que ela conceituou o burnout de uma forma que hoje em dia nós podemos entendê-lo de uma forma muito clara, muito específica. Então, ele é um transtorno relacionado ao trabalho, então ele só pode ser ocupacional, que não foi administrado com eficiência e ele se torna crônico. Então, ele é relacionado, não pode ser relacionado a qualquer outra coisa, ele é relacionado ao trabalho, ele é crônico e ele não é uma doença. Então, eu acho que esses são os fatores mais importantes. E quais os principais sinais que o corpo e a mente mostram para a gente que a gente pode estar com um burnout? O burnout, ele é... uma pessoa não tem burnout de hoje para amanhã. Ele é crônico, ele é a longo prazo, né? Mas a doutora Cristina Maslach, que é uma cientista americana, que cunhou o burnout como nós o conhecemos hoje, no trabalho de doutoramento dela, em 1982, e foi ela que deu bases para a OMS para divulgar ou promulgar a CID-11. Ele é baseado em 3 dimensões. A primeira é a exaustão. É aquela exaustão que não passa com nada. Entra férias, entra feriado, não passa, ela é bem diferente de cansaço, diferente de exaustão. A exaustão, ela não passa com nada, ela é parte da pessoa, sabe? Sim, ela dorme 8 horas e acorda exausta. Então, a exaustão, ela significa que a pessoa foi além dos seus limites e que ela não tem estrutura física ou emocional para lidar com a situação. Bom, exaustão disso, é um. A exaustão. O que mais? A segunda, a alienação. E, infelizmente, a alienação, ela se confunde um tanto com depressão, porque muitas pessoas que têm burnout, elas são diagnosticadas como tendo depressão. Depressão é uma parte do burnout, mas não é sinônimo de burnout. Então, o que é alienação? A alienação, a pessoa se torna cética. Ela não acredita em nada, ela se torna insensível, ela se torna totalmente desvinculada da situação. E quando tem alguém da área médica que sofre de burnout, você pode imaginar o problema que isso pode ser, porque essa pessoa está totalmente desvinculada do sofrimento dos seus clientes, dos seus pacientes. E a terceira é a alienação. A pessoa, ela... Tem exaustão, alienação... A exaustão, a alienação e a falta de capacitação. Então, a pessoa se sente incapacitada para lidar com a situação. Ela se sente improdutiva e, na realidade, ela é improdutiva naquele momento, mas ela não consegue lidar com a situação. Ela trabalha mais horas, ela procura fazer mais, mas ela não consegue. O trabalho dela é muito cheio de erros, é muito marginal. Então, essas 3 dimensões são extremamente importantes para se configurar o burnout.